diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe. É uma ferramenta da qualidade que trata de uma representação gráfica que permite a organização das informações, possibilitando a identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito. Aqui temos um exemplo deste diagrama. Em breve vamos detalhar a melhor forma de criá-lo. Mas antes vamos saber quando podemos utilizá-lo. Podemos utilizá-lo para obter uma melhor visualização da relação entre a causa e efeito delas decorrente. Podemos utilizá-lo também quando necessitar identificar todas as causas possíveis de um problema ou ainda identificar com clareza a relação entre os efeitos e as suas prioridades. Para entender melhor, vamos a um exemplo prático. No nosso exemplo, nós vamos simular em alguns passos a utilização desta ferramenta para levantar as possíveis causas que levam uma determinada empresa a ter uma alta rotatividade de funcionário. Então, a primeira coisa é identificar o problema, que no nosso caso é a alta rotatividade de funcionários. Após identificá-lo, vamos descrever o problema e colocá-lo numa caixa à direita. Ou seja, a caixinha aí à direita com o problema de alta rotatividade de funcionários. Em seguida, vamos desenhar uma longa seta horizontal apontando para a caixa. Esta seta será a espinha dorsal a partir da qual as causas grandes e pequenas serão classificadas e relacionadas. Após a criação desta seta, vamos identificar as causas potenciais e agrupá-las em categorias principais. Exemplos de categorias principais incluem pessoas, processos, materiais, equipamentos, ambientes, etc. Ou seja, nós vamos então identificar e agrupar essas categorias. As categorias principais serão identificadas através do uso da técnica de brainstorming. Então, neste ponto, você não precisa se preocupar se houver discordância sobre uma categoria, se contém ou não uma causa em potencial. Apenas liste todas as causas. No nosso exemplo, utilizamos como causas principais gerenciamento, local, mercado, benefício. Com o brainstorming, iríamos criando várias outras causas em potencial. Vamos continuar com a técnica de tempestade de ideias para descobrir as causas, buscando explicações mais detalhadas para cada categoria principal identificada. Ou seja, na categoria principal local, quais as subcausas poderiam estar causando o problema de alta rotatividade de funcionário? Seria acesso difícil, cidade pequena, em zona rural. Em benefícios, as iniciais muito abaixo do mercado, falta de um plano de saúde. Ou seja, nós vamos detalhando em cada categoria principal as causas em potencial que podem estar envolvidas nelas. Após identificar todas essas causas em potencial, nós vamos circular aquelas que têm a maior probabilidade de ser um ponto crítico do problema. Então, como exemplo, circulamos aí no local o acesso difícil, nos benefícios iniciais muito abaixo do mercado, no gerenciamento a pouca flexibilidade. Essas são as causas que, através do brainstorm, nós selecionamos e identificamos como as principais causas do problema. Quando tiver concluído o processo da tempestade de ideias para descobrir as categorias principais e as causas potenciais para cada categoria principal, deveremos analisar as informações coletadas. Devemos avaliar cada categoria principal e as causas potenciais associadas. Ou seja, nós vamos então desmembrar e vamos analisar separadamente cada uma dessas causas para saber a real ou as reais causas do problema. Algumas observações sobre a construção ou desenvolvimento desta ferramenta. Se não houver um consenso sobre as áreas prioritárias a investigar, utilize algum sistema de votação para reduzir formalmente as escolhas com a maior chance de sucesso. Para cada item marcado, circulado, discuta como este item impactará no problema. Feito isso, basta você criar um plano de ação para resolver cada uma das causas circuladas. Lembre-se de que podem haver várias causas potenciais interagindo para criar o problema. O plano de ação deve levar em conta essas interdependências.
Quais as relações com outras ferramentas? Bem, de cara nós vimos que precisamos utilizar o brainstorming para coletar as sugestões sobre diversos pontos de vista. Necessitamos da folha de verificação para registrar as ideias sugeridas no brainstorming e aplicar no diagrama de causa e efeito. Necessitamos do diagrama de Pareto para revelar quais as causas é a mais dominante. Ainda utilizamos o gráfico de controle, que pode ser utilizado quando esta detecta um obstáculo, mas não é capaz de propor uma solução. E utilizamos também o histograma. Através dos dados obtidos do histograma, pode-se utilizar o diagrama de causa e efeito para atacar a causa mais provável. A vantagem de utilizar essa ferramenta é que ela é uma ferramenta estruturada que direciona os itens a serem verificados para que se chegue à identificação das causas. Uma desvantagem é que ela é limitada à aplicação de um problema por aplicação, e ela não representa um quadro evolutivo ou comparativo histórico, como é o caso do histograma. Concluímos que o diagrama de causa e efeito é uma excelente ferramenta para identificar as causas em potenciais de um problema. Porém, ele utilizado sozinho não tem muito efeito. Você sempre deve utilizá-lo em parceria com outras ferramentas, como já citamos o brainstorm, a folha de verificação, o diagrama de Pareto, etc. Assim encerramos a nossa apresentação.